Era por volta das 3h17 daquela madrugada silenciosa, quando o choro de um bebê atravessou as paredes frias da mansão Monteiro e rasgou o véu do silêncio como um pedido de socorro desesperado. Os corredores luxuosos, com tapetes orientais, obras de arte e vasos italianos, tremiam com o eco das lágrimas da pequena Clara. Henrique Monteiro se sentia morto por dentro. 4 meses haviam se passado desde a noite em que Ana Paula, sua esposa, sua luz, seu equilíbrio, partiu durante o parto da filha. Desde então, ele não conseguia sequer tocar na criança. Toda vez que se aproximava do berço, os olhos cor-de-mel da bebê pareciam zombar dele, lembrando a cada piscada do que ele havia perdido. O furinho no queixo, a covinha nas bochechas, o nariz arrebitado. Era tudo da mãe. Henrique, poderoso empresário do setor imobiliário, um dos nomes mais respeitados de São Paulo, agora era apenas um corpo vazio em um palácio, onde ninguém conseguia mais respirar. 5 babás haviam ido embora desde o nascimento de Clara. Algumas disseram que a casa era pesada, outras alegaram ataques de ansiedade. A verdade é que nenhuma delas aguentava ver um pai completamente ausente e uma sogra controladora tentando comandar. O luto com a rigidez de um general. Foi quando chegou Larissa Vinda, em Itapecerica da Serra, moça simples, criada em lar evangélico, cheia de doçura no olhar e coragem disfarçada de silêncio. Aceitou o emprego sem saber muito o que a esperava. Precisava de dinheiro, mas também algo em seu instinto maternal disse que ali havia uma criança que pedia ajuda de um jeito que ninguém ouvia. No primeiro dia, notou tudo. Os brinquedos caros estavam limpos, mas empoeirados. O quarto da bebê era lindo, mas triste. As flores estavam murchas. A luz natural, bloqueada por cortinas pesadas. A avó, Dona Zilda, circulava como um fantasma que gritava ordens em voz baixa. E Henrique, andava como se estivesse preso dentro de si mesmo. Mas foi naquela madrugada, a primeira de Larissa, que tudo começou a mudar. Clara chorava sem parar. A babá correu até o berço, pegou a menina com jeito, mas percebeu algo estranho. A bebê não queria leite, nem fralda limpa. O corpo pequeno tremia de forma estranha. Era saudade, era medo, era abandono. Henrique apareceu na porta com os cabelos desgrenhados, os olhos fundos, a camisa social amarrotada. Eu não consigo, sussurrou, com as mãos trêmulas segurando uma mamadeira. Larissa olhou para ele como quem vê um homem prestes a cair de um abismo. Doutor. Ela só quer sentir o cheiro do pai. Henrique congelou. Aquilo bateu mais fundo do que qualquer psicólogo havia tentado dizer nos últimos meses. Eu não sei cuidar. Eu não consigo. Sua voz falhou. E foi ali que Larissa disse a frase que mudaria tudo. Se o senhor fugir de novo, ela vai perder o pai também. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Henrique olhou para a filha com o rosto tremendo. Lentamente aproximou-se. Esticou os braços, pegou Clara de forma desajeitada. A menina chorou mais forte por um segundo. E depois, como num sopro divino, se acalmou. O pequeno dedo da bebê agarrou o polegar do pai com força. Não queria soltar. Era como se dissesse: fica aqui. Larissa desviou o olhar, engolindo o choro. Mas ao virar-se para guardar o cobertor que havia deixado cair, esbarrou numa cômoda. Um porta-retrato tombou. Atrás dele, um envelope amarelecido deslizou e caiu no chão. Ela se abaixou para pegá-lo. Estava com o lacre ainda intacto. Para Henrique abrir depois, dizia a caligrafia suave de Ana Paula. O coração de Larissa disparou. Ela ia entregar ao patrão, mas naquele instante, Dona Zilda apareceu na porta com olhos arregalados. Isso não é para ser aberto agora, disse, fria. Larissa hesitou. Aquela frase parecia vinda de outra época. Como se o tempo tivesse parado ali. Zilda pegou o envelope da mão dela e saiu apressada. O ar do quarto ficou mais denso. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela da mansão. Pela primeira vez em meses, as cortinas haviam sido abertas. Clara dormia tranquila nos braços do pai, que roncava no sofá.
como um homem que lutou a noite inteira e venceu a dor. Mas o dia não seria calmo. Mais tarde, o advogado da família, Dr. Kyres, apareceu sem aviso. Um homem alto, arrogante, com paletó sempre escuro demais para o clima e olhos que pareciam sempre esconder um acordo secreto. Precisamos falar do inventário e da sucessão da empresa, disse, fitando diretamente o envelope que Zilda segurava, agora escondido sob um caderno velho. Henrique, ainda com olheiras, respondeu firme. Hoje não. Estou ocupado com minha filha. Kyres não disfarçou o incômodo. Nem tudo que se abre traz paz, Henrique. Disse antes de ir embora, deixando no ar algo mais sombrio do que uma simples reunião de negócios. Naquela noite, Larissa cruzou com Henrique no corredor. Ele estava diante do berço, segurando Clara e sorrindo. Um sorriso frágil, tímido, mas verdadeiro. Parece que ela sorri no sono, né? Comentou ela com voz doce. É o primeiro sorriso que vejo em meses, respondeu Henrique. Naquele momento ela teve certeza. Aquele homem queria voltar a viver. Só precisava de um empurrão, ou de uma verdade. Foi quando Dona Zilda entrou, pálida, segurando o envelope. Está na hora, Henrique. Ela deixou isso para você. Henrique pegou o envelope. Passou os dedos pelo lacre, como se tocasse a pele de alguém que amava. Antes de abrir, bateram na porta. Eduardo, irmão de Ana Paula, entrou furioso. Isso não é seu! Gritou e arrancou o envelope das mãos dele. Está maluco? Retrucou Henrique confuso. Isso é sobre a empresa? Isso muda tudo. Eduardo tremia. Larissa correu, pegou Clara e a protegeu no colo. O senhor está assustando a bebê, disse com firmeza. Eduardo lançou um olhar frio para ela. Saiu bufando, deixando a frase que gelou todos. Se ele souber o que tem aí, nada será como antes. Naquela noite, o envelope ficou sobre a mesa do escritório, rasgado apenas no canto, deixando à mostra uma folha amarelada. Henrique encarava aquilo como se fosse uma bomba prestes a explodir. De manhã cedo, ele respirou fundo e abriu. Era a letra de Ana Paula. Se você está lendo isso, meu amor, é porque o destino foi cruel comigo. Mas nossa filha é um presente, não uma lembrança dolorosa. Prometa que não vai fugir. E se o peso for demais, peça ajuda a Larissa. Ela sabe o que fazer. Henrique leu em silêncio. Depois olhou para Larissa, que estava ao lado. Você sabia disso? Larissa, com lágrimas nos olhos, confirmou. Eu fui aluna dela na faculdade. Ana me escolheu. Ela me pediu para vir aqui se algo acontecesse. Henrique ficou em choque. Como se cada peça começasse a se encaixar em um quebra-cabeça de dor, silêncio e destino. Mas o golpe final ainda viria. No fundo do envelope havia um testamento de próprio punho. Enquanto Clara for menor de idade, Henrique é o tutor legal. Zilda será guardiã afetiva e Larissa, conselheira legal e educacional. Ela cuidará de Clara se eu não puder. Zilda caiu na poltrona tremendo. Eduardo apareceu esbaforido. Isso é falsificação! Gritou. Não é, eu vi ela escrevendo. Respondeu Larissa com firmeza. O advogado Kyres chegou no mesmo instante. Seu rosto estava mais pálido que o habitual. Isso não pode vir à tona. Henrique, pense bem. A imagem da empresa, seu nome, tudo pode ruir. Henrique, agora em pé, com a filha no colo, respondeu com a força de quem voltou da morte. A única coisa que vai ruir aqui é a mentira. Mas nem ele imaginava que a guerra estava só começando. Na mesma tarde, começaram a circular nas redes sociais fotos de Larissa no supermercado com Clara no colo. As manchetes diziam: a babá que conquistou o viúvo milionário. Substituto em tempo recorde. Nova madrasta. Os comentários eram cruéis. Larissa chorou em silêncio no quarto. Henrique viu e não ficou quieto. Ninguém vai humilhar quem salvou minha filha, disse batendo na mesa. Mas a bomba que estava por vir era muito maior. Naquela noite o telefone da casa tocou. Número desconhecido. Henrique atendeu. Se não quiser que todo mundo saiba o que aconteceu na noite da morte da sua esposa, pague. Disse uma voz fria. Que vídeo? Perguntou ele em choque. Aquele que mostra que ela não precisava ter morrido, e desligou.
Henrique ficou imóvel. O chão parecia ter sumido sob seus pés. O envelope preto chegou às 7h42 da manhã, sem remetente, sem selo. Apenas o nome dele escrito à mão, em letras firmes e precisas. Henrique Montando. Dentro, um pendrive vermelho e um bilhete com apenas uma frase. Aqui está o que você perdeu na noite em que se tornou pai. Henrique sentiu o coração apertar. Os dedos tremiam. Clara dormia no andar de cima e Larissa estava na sala organizando a bolsa da bebê. Ele subiu em silêncio para o escritório, fechou a porta, inseriu o pendrive no notebook e, depois de alguns segundos, a tela acendeu com imagens de câmera de segurança. Hospital, corredor, a data e hora no canto da tela, 04h17 da manhã. Exatamente a hora em que Ana havia partido. O som era abafado, mas dava para ouvir vozes, passos apressados, ordens nervosas. Uma enfermeira gritava: "O obstetra não chegou ainda?" Outra respondeu: "O Dr. Rubens foi retirado do caso. O Dr. Júnior é quem vai assumir." Ordem do Dr. Keynes. E então uma voz de desespero. Ela não pode esperar mais. Ela está entrando em sofrimento. Henrique pausou o vídeo. Sentiu o sangue sair das mãos. Caíres tinha trocado o médico. Sem aviso. Sem consulta. E agora ele entendia tudo. O atraso, o desespero, a ausência de explicações. Aquela troca custou a vida de Ana. Desceu as escadas cambaleando, o rosto pálido. Encontrou Larissa no corredor. Ela o encarou assustada. "Henrique, o que foi?" Ele mostrou o pendrive. Ela assistiu com ele. Quando o vídeo terminou, Larissa estava de mãos no rosto, em choque. Foi por isso. Foi por ganância. Ele matou ela. Henrique não respondeu. Só abraçou Clara com força, como se precisasse salvar ao menos uma parte do que ainda tinha. Sem hesitar, ele publicou o vídeo nas redes sociais, acompanhado de um texto curto, porém devastador. "Minha esposa, Ana Paula, morreu por culpa de uma troca médica feita por ganância. Minha filha Clara não é lembrança de dor. É a herança de amor que ela me deixou. Eu não tenho medo da verdade. Tenho medo do silêncio." A internet explodiu. A comoção foi imediata. Milhões de visualizações em horas. Hashtags dominando o país. Pessoas compartilhando o vídeo, comentando, se emocionando. Henrique virou símbolo de coragem. E Larissa, de empatia e amor silencioso. A história dos dois comoveu até os mais céticos. Do outro lado da cidade, o escritório de Caíres entrou em colapso. Jornalistas acamparam na porta. Ex-sócios pediram afastamento. Clientes retiraram investimento. A verdade tinha sido lançada como uma bomba. E ninguém poderia fingir que não viu. Naquela mesma noite, uma mulher apareceu na porta da mansão. Cabelos presos, jaleco antigo, olhos cansados. Era enfermeira. Trabalhou na noite do parto. Disse que tentou avisar, mas foi demitida no dia seguinte. A Ana não precisava ter morrido. Eu vi, se tivessem deixado o Dr. Rubens fazer o parto, ela teria saído viva. Nas mãos, uma pasta. Dentro, o prontuário médico. Lá constava a alteração de plantão, assinada por Caíres. Henrique segurou o papel e sentiu a alma pesar. Ele murmurou: "Eu não posso mais enterrar a verdade." Ela deixou Clara. E Clara precisa crescer sabendo que a mãe dela foi amor e que a gente lutou por esse amor. Nos dias seguintes, a mansão foi invadida por flores, cartas, mensagens de apoio. Mas também por manchetes cruéis, espalhadas por gente que vive de veneno. Uma delas mostrava Larissa no mercado com Clara. A babá que conquistou o viúvo milionário. Henrique ficou furioso. Larissa se escondeu no quarto com Clara no colo e olhos vermelhos. Mas ele não deixou barato. Convocou entrevista coletiva e falou diante das câmeras: "Ninguém aqui substituiu ninguém. Larissa não veio ocupar um lugar. Ela veio iluminar o que estava escuro. E ninguém vai apagar isso." Mesmo assim, a pressão aumentava. E num fim de tarde, um novo bilhete chegou, com uma fita VHS e outra frase: "Abra quando o coração estiver pronto." Henrique soube na hora que era dela. Subiu com Larissa e Dona Zilda para o escritório. Conectaram o aparelho e a imagem tremida apareceu. Ana Paula.
gravidez avançada. Sentada no quarto, rindo com a mão sobre a barriga. Se você está vendo isso, meu amor, é porque a vida correu mais do que eu. Mas eu não quero que você pare. Quero que continue. Não quero que morra comigo. Quero que viva por nós. Larissa é a ponte. Cuida dela e deixa ela cuidar de vocês. Henrique não conseguiu conter as lágrimas. Dona Zilda também chorava. Larissa soluçava em silêncio, abraçada a Clara. Ninguém disse nada por longos minutos, porque não havia palavras. Era só amor, puro, limpo, eterno. Depois disso, as janelas foram abertas. O quarto de Clara ganhou flores. O corredor, quadros pintados por Henrique. Ele voltou a criar, a respirar. Larissa transformou um dos salões da casa em um espaço para mãe solo. Chamou de Casa de Mel, homenagem aos olhos de Clara. Zilda cuidava do jardim e Clara crescia como uma flor de primavera. Seus primeiros passos foram diante do retrato da mãe. Suas primeiras palavras foram papai e mamãe. Ela dizia isso olhando para Larissa. E Larissa respondia sempre com um sorriso de quem sabia o valor de cada silêncio respeitado. No aniversário de 1 ano de Clara, Henrique se ajoelhou no jardim e abriu uma caixinha de madeira com um anel de prata. Eu não quero substituir ninguém, Larissa. Quero somar. Você aceita caminhar comigo e com a Clara? Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. Só se as fotos da Ana continuarem na parede. Henrique segurou a mão dela. Ela faz parte da nossa história. Sempre vai fazer. O casamento foi discreto, no jardim. Clara correu entre os convidados com um vestidinho amarelo claro. Dona Zilda entregou as alianças. Henrique beijou Larissa com ternura. E Clara, com as mãos para cima, gritou: Mamãe! Henrique olhou para o céu e sussurrou: Conseguimos, amor. Na brisa que passou, as flores do ipê caíram como bênçãos. O mundo seguiu. A empresa se reergueu. Caires foi processado. A Casa de Mel se espalhou pelo Brasil como um projeto de referência. Larissa foi premiada como educadora social do ano. Clara cresceu entre sorrisos, livros e girassóis. E Henrique aprendeu que amar de novo não era trair o passado. Era honrar quem se foi, vivendo por quem ficou. Numa tarde qualquer, ele encontrou uma carta antiga guardada num livro. Era de Ana. Se um dia você amar de novo, não se sinta culpado. A vida é curta, Henrique. O amor é longo demais para ser vivido só uma vez. Ele fechou os olhos e sorriu. No fundo, sabia. Ana nunca partiu. Ela apenas mudou de forma. Porque o amor de verdade não acaba. Ele só muda de lugar.